Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à nossa conversa significativa de hoje, cujo tema original era meu projeto de vida para 2023. Mas quando eu comecei a fazer um pouco de pesquisa sobre isso, porque afinal o fim do ano está chegando e a gente já começa aquela onda, né, de que eu vou fazer de diferente no ano que vem, quais são os minhas promessas de fim de ano, promessas de ano novo, eu quero mudar minha vida, quero acertar as coisas. E eu lembrei de uma outra roda de conversa que eu tive há uns anos atrás, e que o tema parecia assim, caiu feito uma luva. Eu acho que é isso mesmo, é minhas sementes para 2023. Muito mais do que a gente pensar em quais são os meus projetos, né, o meu projeto de vida, eu tenho que pensar que sementes eu quero plantar para 2023 e que árvores eu quero que floresçam em 2023 na minha vida, né? Dentro dessa analogia. Então, eu estou mudando um pouquinho, fazendo uma adaptação do tema da nossa conversa de hoje para minhas sementes para 2023. E com isso, eu vou fazer toda a nossa conversa girando em torno de semente. Então, quando a gente tem uma semente na mão, né, a primeira coisa que eu tenho que me perguntar é se eu tenho habilidade e capacidade não só para plantar a semente, mas também para cuidar do desenvolvimento da plantinha que vai aparecer. Muitas vezes nós temos planos, projetos maravilhosos, mas nós não desenvolvemos as habilidades para fazer com que essas coisas aconteçam. E aí elas não acontecem, nós dizemos, está vendo? Adiantou nada. Eu quis fazer um monte de coisa, eu quis mudar o mundo, eu quis melhorar a vida das pessoas, a minha vida, eu quis fazer o curso A, B, C, D, enfim, eu quis mudar de emprego. Mas você desenvolveu as habilidades, os conhecimentos, as capacidades para, um, saber plantar essa semente na sua vida para que ela possa florescer, e dois, você sabe cuidar dela? Então, algumas dicas vão aqui, né? E essas dicas eu pego de um texto de Bahá'u'lláh que eu gosto muito e que eu estou pegando aqui somente o resumo do resumo do resumo. A primeira coisa que ele diz é que quando você quer se envolver em algum empreendimento, em alguma coisa, plantar uma semente, né? No início você tem que ver o fim. Lembremos-nos disso. No início de qualquer empreendimento, nós temos que ver o seu fim. Onde é que isso vai parar? Se eu fizer isso na minha vida, como é que vai ser? Porque às vezes a gente inicia um processo que acaba envolvendo outras pessoas também, e a gente quer desistir porque não era isso que eu queria. Mas se você tivesse pensado corretamente, você poderia ver no início do processo onde é que isso vai te levar. Muita gente que inicia, por exemplo, negócios comerciais, né? Tem um negócio durante 6 meses, quebra, fecha, perdeu uma dinheirama danada, porque não fez essa pergunta logo no início. No início desse empreendimento, você consegue ver o seu fim? Onde você vai parar? Como vai ser isso? Você nasceu para ficar numa loja? Ah, eu quero ser professor, professora. Você nasceu para ser professora? Você sabe o que significa você, daqui a 5 anos, estar com pacotes e pacotes de provas para corrigir prova, para fazer prova? É isso. Então a gente tem que, no início do empreendimento, ver o fim dele, onde é que ele vai chegar, não só pensar no início. O início de tudo é muito romântico. Isso envolve, inclusive, até relacionamentos, né? O relacionamento no início é muito romântico. Mas e no fim, você consegue se ver daqui a 20, 30 anos com essa pessoa? O que significa isso, né? Bom, a segunda coisa quando você quer plantar uma semente, iniciar alguma coisa, né? Plantar a semente e saber se você tem a habilidade e capacidade de plantá-la, mas também de cuidá-la, você tem que ver todas as coisas com seus próprios olhos e não com os olhos dos outros. Ah, Irad, seria ótimo se você fosse médico. Mas isso é o que a pessoa acha que seria bom que eu fosse médico. Será que eu sei que é ser médico? Mas eu posso me encantar com essa ideia que me dizem que é maravilhoso ser médico, e eu, através da percepção dos outros, definir o destino da minha vida. Se eu fosse você, eu comprava essa casa. Eu estou olhando com os meus olhos. Essa decisão da compra da casa é minha.
Se eu fosse você, eu não me envolveria naquele trabalho. Enfim, todos esses se eu fosse você, eu acho que é melhor para você, com certeza você será muito mais feliz, são coisas que você não está olhando com seus próprios olhos. Então nós temos que aprender a olhar com nossos próprios olhos e usar o nosso próprio juízo para podermos julgar se aquilo é nosso ou não é nosso. Então, eu preciso aprender, no início das coisas, ver o seu fim antes de me envolver, como vai ser isso lá no futuro. E todo esse processo eu tenho que olhar com os meus próprios olhos, não a partir dos olhos alheios, o que não significa que eu não busque ajuda de terceiros para ouvir opiniões aonde eu mesmo vou tomar a decisão. A decisão é minha. Eu posso ouvir o que os outros dizem, mas eu não posso ouvir o que os outros dizem e a decisão ser a deles. Muito bem. E aí, o último conselho de Bahá'u'lláh, uma vez iniciada uma tarefa, vá até o fim. Essa coisa de levar uma tarefa até o fim, que significa perseverança, constância, determinação, né? No fim da nossa conversa hoje eu vou falar um pouco sobre confiança, mas agora eu quero falar sobre perseverança, constância, determinação. Você olhou com seus próprios olhos? Você conseguiu no início ver o fim das coisas? E essas coisas dialogam com você mesmo? Então, uma vez que você inicia essa tarefa, uma vez que você inicia esse empreendimento, vá até o fim. Não é insista depois do fim. Porque às vezes eu posso chegar no fim e ver que, bom, não deu certo. Isso não é a garantia de sucesso. Mas o que você não pode fazer é parar no meio. Porque se antes você olhou com seus próprios olhos, você avaliou no início o fim das coisas, como é que vai ser isso lá na frente? Então, você tem que pegar e ir até o fim. Então, o segredo, de novo, é igualzinho a plantar a semente, né? No início, você tem que ver o fim. Ou seja, essa semente é de abóbora, de laranja, de laranjeira, ou é semente de, sei lá, uma flor? Eu tenho que saber qual é a semente que eu estou plantando. No início, eu tenho que ver o fim. Segundo, julgue com seus próprios olhos a decisão se você vai plantar laranja, a flor ou a semente de abóbora. Uma vez que você tomou a decisão e plantou, agora não pare no meio. Continue regando, continue cuidando, continue capinando, se for num terreno grande, até que você chegue ao fim. Aí você vai ter laranjas, abóboras ou maçãs e você vai decidir se esse era o teu negócio, se vai dar certo ou não. Mas você completou o ciclo. Então, essa é a primeira parte do ciclo. As sementes que você quer lançar, que você quer plantar para o próximo ano, elas têm que ser sementes aonde as minhas habilidades e capacidades de iniciar uma tarefa, ver o fim dela, manter-me firme nessa tarefa e conseguir olhar com meus próprios olhos, então eu tenho as habilidades e capacidades de fazer isso. Muito bem. Aí a próxima pergunta maior é: as sementes que eu quero plantar são ecológicas? Esse termo é um termo muito amplo e muito interessante. Ou seja, o que eu vou plantar se entende com o entorno à minha volta, o que eu vou plantar, as sementes que eu quero, os projetos que eu tenho, são projetos que beneficiam a todo mundo? Isso é ser ecológico, ou seja, dialoga uma coisa com a outra e um ajuda o outro, um sustenta o outro. Então, a primeira coisa que eu tenho que perguntar é: esse projeto é só para levar benefício pessoal para mim, vantagem pessoal para mim? Porque se for, não é ecológico. Só me atende, não atende à coletividade. E isso vale para um negócio comercial. Vejam bem, é óbvio, né? O negócio comercial, se ele não atende à coletividade, ninguém vai querer comprar o que eu tenho para vender. Então, de que adianta eu, por exemplo, sei lá, produzir algum bem de consumo que não serve para ninguém, porque só atende o meu ego, a minha vontade de fazer aquela coisa. Então, é ecológico, o meu projeto, a minha semente que eu vou plantar é ecológica, à medida que ela não leva só em conta benefícios pessoais ou vantagens egoísticas, né?
Bom, a semente é ecológica, o meu processo é ecológico quando a aprendizagem é o meu modo de levar adiante o meu projeto. Ou seja, eu aprendo com os meus erros e meus acertos. Eu não tenho a pretensão de que eu não vou errar. E isso é ecologia, porque o mundo, a natureza funciona desse jeito, né? Ela aprende com seus próprios erros e acertos. Essa semente caiu aqui, não produziu nada, porque esse chão não era fértil. Essa semente cairá em outro lugar, ela é mais fértil, o terreno é mais fértil. Então eu vou produzir muito mais e vão aparecer mais árvores iguais à sementinha que tinha aparecido, porque vai dar frutos, né? Então a aprendizagem é: eu não tenho medo de errar e eu estou sempre aberto a ouvir o que os outros têm a dizer para que eu tome a decisão. Vale de novo aquela história de olhar com seus próprios olhos. O terceiro elemento que torna um projeto ecológico é quando esse projeto me ajuda a eu vibrar com o sucesso dos outros e não só com o meu sucesso. Porque isso é ecologia, né? Isso é a totalidade, isso é o grupo todo. Ou seja, eu faço um trabalho em que eu vejo os outros progredirem e eu vibro com isso. Tem muito cara de ser, por exemplo, um trabalho onde eu vou estar envolvido no campo da educação. Mas pode ser um trabalho que eu esteja envolvido no campo da saúde. Pode ser um trabalho que eu esteja envolvido no campo da construção de residência para as pessoas. E, de repente, eu estou trabalhando, seja como engenheiro, como mestre de obra, como pedreiro, mas eu vibro com a alegria dos outros. É esse elemento de vibrar com o bem-estar, com a alegria dos outros, é que torna o meu projeto ecológico. E, por fim, é uma coisa até que Abdul-Bahá fala, projetos nossos são ecológicos quando eles geram reciprocidade e cooperação. Ou seja, o que eu dou, o outro também pode buscar devolver para mim, não que eu tenha expectativa do recebimento, mas é recíproco. Então, pensem, por exemplo, numa costureira. Eu quero me dedicar, por exemplo, à costura, tá? Eu vou ter benefícios, claro, mas os benefícios só são meus ou são também dos outros? Claro que são das pessoas para quem eu vou costurar, que vão se sentir felizes porque vão estar usando uma roupa bonita, porque eu costurei. A aprendizagem é o modo de operação, lembram? Tá, eu costurei, fiz esse vestido, não ficou muito legal. Descobri que eu tenho que apertar um pouco mais aqui, diminuir lá, aumentar lá, para que na próxima eu esteja perfeita. E eu não insisto no meu erro, eu simplesmente uso o erro como aprendizagem. Não vibrar somente com a minha realização, mas sim com o progresso dos demais. A alegria das pessoas em estarem usando as roupas que eu produzo como costureira, seja para mulher, seja para homem, é o que me nutre, né? E isso gera reciprocidade e cooperação, porque à medida que a pessoa está feliz e eu dialogo com ela e aquele vestido é só um instrumento do meu serviço aos demais, eu vou abrir as portas para que os demais também possam dialogar comigo e nós possamos crescer juntos. Então, trouxe um exemplo muito simples de como seria com a costura, né? A fazer roupa para outras pessoas, e vocês podem adaptar isso para os seus próprios projetos. Então, aqui agora vem um novo convite. Avaliem aquilo que vocês fazem na vida e perguntem essas mesmas perguntas que eu estou colocando aqui, perguntem-se: o meu projeto que eu estou levando adiante já há anos, ele é ecológico? Talvez aqui sim, ali não. Como é que eu posso torná-lo ecológico? Não significa desista do seu projeto. Significa torne o seu projeto mais eficiente. Uma vez a tarefa iniciada, vá até o fim. Eu parei em alguma coisa, eu estou rateando. Como é que eu posso ganhar mais força para poder levar até o fim? Estou vendo tudo com meus próprios olhos. Eu não fiz aquele exercício de no início ver o fim das coisas. Será que eu posso fazer agora e perceber se o que eu faço me leva lá na frente a alguma coisa que realmente me nutra, me realize? São perguntas válidas em qualquer momento, não só quando eu quero começar um projeto, mas quando o projeto já está em andamento e eu posso aplicar essas perguntas. Bom, e aí, como toda semente, eu sei plantar, eu sei cuidar, a minha semente é ecológica, não estou plantando erva daninha,
Não estou plantando uma planta agressiva que vai destruir as outras plantas, que vai destruir o ambiente, porque isso acontece, né? A gente sabe disso, há plantas que são agressivas com relação a outras plantas, né? Então, não, eu devo buscar evitá-las. Mas eu estou sabendo fazer isso tudo. Agora vem o terceiro bloco, né? O primeiro bloco é ter as habilidades e as capacidades, saber começar e ir até o fim. O segundo bloco é o que eu vou plantar é ecológico, dialoga com todo o meu entorno. O terceiro bloco é o terreno é fértil? Porque se o terreno não é fértil, não adianta eu fazer nada disso, né? Vou ter todo o esforço inútil. Então, eu preciso preparar o solo. Muitas vezes, pessoal, e eu aprendi isso com um amigo muito querido que já faleceu. Uma vez ele tinha me apresentado uma ideia fantástica. Eu falei, rapaz, mas por que você não bota essa ideia em prática? Ele falou, as pessoas à minha volta ainda não estão preparadas. Quando elas estiverem preparadas, aí eu vou falar. Isso não é nenhum demérito às pessoas que estão à volta dele, nem demérito ao mundo. E nem ele está querendo dizer que ele é muito inteligente, esperto, ele teve uma inspiração, a ideia era fantástica. Quando chegou o momento certo, anos depois, ele aplicou as ideias. E ele teve sucesso. Então, como é que você prepara o solo, né, antes que as sementes sejam lançadas? Né? Você tem que conhecer o solo, tem que conhecer onde você vai trabalhar. Nós precisamos conhecer o nosso entorno. Esse projeto que eu quero fazer, por exemplo, se é um projeto que seja um projeto de desenvolvimento para as pessoas à minha volta, né? Elas estão preparadas? Eu preciso fazer algumas etapas antes de lançar a ideia? Será que eu tenho que segurar um pouco a minha ansiedade em querer lançar logo a coisa para que então ela dê certo? Que capacidades eu preciso desenvolver no meu entorno para que a minha ideia seja bem acolhida? Porque senão ela vai cair em ouvidos surdos, né? E não vai adiantar nada. Quais são as capacidades que eu preciso desenvolver entre as pessoas que estão à minha volta? Isso tudo é um elemento que dialoga com o solo. Como é que eu torno esse solo fértil? Então, no mundo do plantio, da agricultura, né, a gente ara a terra, a gente aduba a terra, a gente espera um tempo, depois a gente lança as sementes, depois a gente água e vai aguardando, né? Mas houve o preparo do solo antes. Então, eu preciso preparar as pessoas à minha volta também. Não adianta eu lançar ideias. Às vezes eu vou lançar uma ideia na minha família e a família não está preparada para aquilo. Como eu vou prepará-la? Como eu posso ser paciente, diminuir a minha ansiedade e fazer com que a minha família esteja aberta àquela ideia? Quando eu lançar a ideia, eles compram ela de cara. Muito bem, por fim, confiança. Eu sei plantar, eu sei cuidar, eu fiz todo o trabalho da avaliação se é ecológico que eu vou fazer ou não, eu preparei o terreno e está fértil, agora eu tenho que aguardar, eu tenho que ser paciente, eu preciso confiar. Que eu preciso confiar que tudo aquilo que eu fiz estava correto. Não é uma confiança cega, não é uma fé cega. É uma fé baseada no fato de que tudo que eu fiz de acordo com um processo, esse processo estava correto, né? Então eu olho o futuro. Não adianta eu ficar olhando para o presente. Se eu ficar olhando para a semente e ver se ela vai nascer ou não, eu vou perder a dimensão de que eu preciso capinar o terreno em volta, que eu preciso preparar uma série de outras coisas, né? A semente é muito pequena no início. Ela não reflete a árvore. Então não preciso desanimar dizendo, nossa, a semente nasceu, mas ela não está correta. Ela não é aquela árvore que eu queria. Calma, a árvore está lá na frente, né? Então, não olhar para a semente, olhar para o futuro, né? Olhar para a árvore, suas folhas, suas flores, seus frutos e ter a certeza de que tudo que você fez nos passos anteriores está correto, está adequado, é o que precisava ser realmente feito. Então, essas são as dicas. Seu projeto para 2023 são sementes. Falando de trás para frente, olhe o terreno. Veja onde você vai lançar suas ideias.
Prepare o terreno para que receba bem as suas ideias. Pergunte se as suas ideias são ecológicas. Elas são ideias que beneficiam um todo e que dialogam com o todo, ou são ideias que só se adequam e atendem ao seu egoísmo? Né? Depois, você tem todas as habilidades e capacidades para fazer aquilo funcionar, senão você vai se frustrar. Se você quer iniciar um empreendimento, prepare-se com tudo aquilo, olhando com os seus próprios olhos, no início olhando o fim das coisas, tendo a certeza de que você vai iniciar a tarefa e vai levá-la até o fim, e daí então você fechou o pacote inteiro. Então é isso, minhas amigas, meus amigos. Sucesso nos seus projetos e empreendimentos para 2023, que sejam sementes que realmente tragam benefícios a todos. Valeu.